Você dormiu bem essa noite ou não dormiu nada? Está com muito sono? Tem sono durante o dia, mas não consegue dormir à noite, ou quando dorme, não tem uma noite reparadora, né? Você sabia que a qualidade do sono tem grande influência sobre o nosso bem-estar físico e mental? É o que nos dita aí o dia todo, né? Hoje no Benção da Manhã vamos receber o neurologista, Dr. Antônio, para conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, muita atenção, porque eu acredito que a partir dessa conversa muita gente aí vai começar a dormir melhor. Bom dia, doutor. Bom dia Dani, bom dia Padre Lucas. Bom dia. Então, o sono realmente é muito importante, né? Porque o sono, ele corresponde a 1/3 da nossa vida, né? Então, assim, não tem como a gente roubar horas de sono. Para a gente viver bem, né, durante o nosso dia, em vigília, acordado, né, às 16 horas, a gente tem que ter um sono reparador, né? Porque se a gente dorme bem, de uma forma saudável, né, um sono saudável, a gente vai ter um melhor desempenho durante o dia. Então vamos ter mais disposição, mais equilíbrio emocional, a gente vai executar melhor as nossas tarefas, né? E vai ter uma vida mais plena, né? A gente fica mais criativo, se a gente dorme bem, né? A gente tem um melhor desempenho mesmo durante o dia. Qual a quantidade de sono para um ser humano dormir bem? Então, isso aí... No geral, assim, lógico, dependendo da idade, né, a gente sabe que, por exemplo, a gente tem uma arquitetura no sono, né? Então, no sono, a gente vai desacelerando aos poucos até entrar no estado profundo de sono, que é realmente o sono reparador. Então, durante esse estado profundo de sono, é justamente onde ocorre toda aquela recuperação, né? Aquela magia realmente. Então, por exemplo, as crianças e adolescentes precisam dormir mais horas, porque é durante o sono profundo que é liberado o hormônio do crescimento. Então, fala que a criança cresce dormindo, de fato acontece. Mas, assim, na grande maioria das pessoas, em mais de 90% das pessoas, os adultos principalmente, precisam dormir entre 7 e 9 horas por dia, preferencialmente de forma ininterrupta, né, mas um sono de qualidade, né? Então, o que ocorre? Na medida em que a gente temos, vamos dizer, 5 fases no sono. Então, nas primeiras fases do sono, a gente vai entrando num estado de maior relaxamento, né? Então, nas primeiras fases do sono, que a gente começa a ficar mais sonolento, o cérebro começa a ter uma desconexão com o ambiente externo, né? Então, a gente vai ficando menos reativo aos estímulos e, paulatinamente, a frequência cardíaca e a frequência respiratória, ela vai diminuindo. Finalmente, a gente chega no estado do sono profundo, que corresponde ali a 20, 25%, que é quando a gente tem uma grande recuperação do nosso estado desse cansaço, né? Então, assim, no estado de sono profundo, a frequência cardíaca chega ao mínimo, a frequência respiratória chega ao mínimo, a atividade cerebral diminui muito, né? A gente entra naquele estado de sono REM. E o que é importante disso? Porque durante esse estado que a gente recupera, então assim, nós temos a gente trabalha durante o dia, durante a noite a gente faz uma manutenção, precisa ter essa manutenção. Então é durante o sono profundo que é eliminada todas as toxinas das células, ocorre o reparo das células, né? E é muito importante, sobretudo, para a memória, né? E para a atividade cerebral. Então, assim, é durante o sono profundo que o nosso cérebro ele seleciona as memórias que devem ser guardadas ou não. Então, assim, durante o sono profundo, as memórias são selecionadas, as que vão ser armazenadas, e na etapa seguinte, que é o sono REM, que é o sono dos movimentos rápidos dos olhos, que é aquele estágio que a gente sonha, é no estado do sono REM em que são armazenadas essas informações. Então, assim, a gente tem o sono profundo que seleciona, o sono REM que armazena. Então, é no sono REM que nós mexemos nas caixas, né? Então, pega aquelas informações, ele procura as caixas e vai guardando, armazenando essas memórias, por isso que é o estado do sono REM que a gente sonha. Porque a gente está mexendo com informações antigas e novas. Então, é o período do sono que a gente sonha e, por esse mesmo motivo, é o estado que a gente fica no maior estágio de relaxamento muscular. Porque se a gente está sonhando, a gente tem que estar com a musculatura relaxada para não acontecer. Quando acontece um distúrbio disso, é quando ocorre, por exemplo, sonambulismo, né? Não desliga o corpo e a pessoa está sonhando e está fazendo atividade A gente automática. pode dizer, então, que o sono é uma
a gente se desliga para entre manutenção, é isso, né, doutor? Entre manutenção. E o que acontece, doutor? Porque quais são as principais dificuldades, né, padre, que a gente estava falando sobre isso, quais as principais dificuldades de uma pessoa ter uma noite de sono com qualidade? Então, a gente tem que entender assim, né, que o nosso corpo e a nossa mente, elas são instrumentos de algo superior que a nossa vontade, né? Então, a gente tem que entender assim que a nossa vontade, ela precisa educar o nosso corpo e a nossa mente. Então, para a pessoa ter um sono de qualidade, ela precisa ter o horário certo para acordar, ter um horário para dormir, né? Precisa fazer associações também, sinais. Sim. Então, assim, a cama, ela tem que dar um sinal. A hora que eu vou para a cama é para dormir. Tem pessoas que usam a cama para comer, para assistir televisão, para trabalhar. Aí você desassocia, né? Uma dica importante também é assim, é importante então que eduque. Então assim, acordou 6, 7 horas da manhã, uma dica boa é entrar em contato com o sol, porque o impacto do sol na retina, ele ressincroniza o relógio biológico, né? Como se virasse uma ampulheta, então você dá um sinal para o seu cérebro, a partir de agora, mais 16 horas, você vai entrar em atividade e depois vai entrar em sono. Da mesma forma, quando chega à noite, 2 horas antes de dormir, tem que, por exemplo, você pode tomar um banho morno ou quente, porque aí depois o corpo vai esfriando e isso também é um sinal para entrar em sonolência. O ambiente tem que ser acolhedor, né? Então, assim, tem que ter um ambiente escuro, sem poluição sonora, luz, visual. E da mesma forma como a gente tem que educar o corpo, a gente tem que educar a mente. Então, assim, existem 2 padrões, geralmente, de pensamento, né? Então, a gente tem o pensamento focado para resolver uma tarefa, né? Então, nesse momento, a gente tem o controle sobre a mente. A gente vai falar, não, a gente vai fazer, a minha mente agora ela está trabalhando para resolver uma tarefa. Existe um outro estado que fala que é o estado padrão, né? Que chamam Default Mode Network, que é o estado padrão da mente, que é quando a gente fica em devaneio, divagando. Então, quando a pessoa, tem muitas pessoas que se perdem nesse estado mental. Nesse momento, para dormir, né? Mas não só para dormir. Quando a pessoa não está fazendo nenhuma tarefa específica, direcionada, ela fica pensando sobre a vida. Geralmente a pessoa se perde em pensamentos, por exemplo, fica pensando no passado ou numa situação de conflito que teve com o chefe, num relacionamento. E esse padrão de pensamento ele é negativo, porque a pessoa fica pensando naquilo e atrelado a isso vem sentimentos negativos. A pessoa fica com raiva, com angustiada. Então, às vezes a pessoa ela fica presa nesse padrão e aquilo ali vai atrapalhar o sono. Muitas pessoas reclamam que esse é o principal motivo. A pessoa fala, minha cabeça não desliga. Mas e aí, doutor, qual é o exercício? O que ela pode fazer para que pega esse pensamento, desligar, né, pai? Né? Pá, põe para cá para eu dormir. Então, a primeira medida é a pessoa identificar isso, né? Ela perceber, olha, eu entrei nesse padrão em que eu estou perdendo o controle, a minha mente está assumindo o controle, porque nós não somos a mente, né? A mente é um instrumento. Então, assim, você vê que a mente está nesse papel, você fica preso naquilo e vem sentimentos negativos. Então, você fala assim, não, eu não quero esse padrão, vou pensar em outra coisa. Então, assim, existem várias estratégias para isso, né? Algumas pessoas fazem oração, outras pessoas elas podem fazer, por exemplo, meditação, ou seja, respiração, ela fica né? observando a respiração, né? Respiração consciente, observando a postura, né? Pode ficar na postura da coluna, ereta. Tem pessoas que sei lá, cantam ou que vão fazer conta para tentar distrair. Contando carneirinho. Contando carneirinho, né, Padre Lucas? Tem pessoas que têm estratégias, assim, por exemplo, de tentar transmutar isso, né? Então, começam a pensar em sentimentos de gratidão, coisas boas, assim imagens bonitas, né? Sei lá, ficar imaginando o céu, imaginando uma natureza. Você distrai, então você fala, não, esse pensamento não, eu vou focar para cá. Você não vai tentar eliminar ele, porque você ficar pensando nele é pior, você tem que distrair. Quando que chega o ponto crítico? Então, vamos dizer assim, Padre Lucas, eu que estamos vivendo, a gente tem uma dificuldade, porque a gente está muito cansado mentalmente, então eu foco na respiração. Foco na respiração, que eu acho que é ótimo, a gente precisa oxigenar esse corpo, esse cérebro, essa mente. Descansa quando você vê que já dormiu, beleza.
Quando tem alguma coisa muito quente, assim, fica ali, eu falo, olha, amanhã eu penso. Dá a ordem. Anota, Olha, amanhã eu resolvo. Agora não é hora de resolver isso. E quando que chega a uma parte crítica, assim, que realmente eu preciso procurar ajuda e procurar um médico? Então, o que acontece? 40% da população tem alguma queixa de insônia, né? Então, assim, mas é importante perceber que a insônia, ela não é a doença em si. A insônia, ela é sintoma de alguma doença, né? Seja essa, pode ser uma doença financeira, uma doença emocional, né? Um problema de relacionamento, ou uma de doença física mesmo, né? Então, pode ser uma doença cardiovascular, uma doença urinária, né? Idoso às vezes tem problema de incontinência, mas pode ser uma doença também da parte neurológica, então respiração, né? Porque assim, a gente precisa entrar no sono profundo. Tem pessoas que à medida em que vão relaxando a musculatura para entrar no sono profundo, começa a ter uma obstrução na via aérea, né? Então assim, quando começa a obstruir, a respiração fica ruidosa e vem o ronco. E pode chegar ao ponto de colapsar, né? De colabar a via aérea e ter a apneia do sono. Então a pessoa que não consegue atingir o sono profundo, porque ela para de respirar antes. Então a pessoa ela está sempre cansada no dia seguinte. Aí ela fala que ela não dormiu, né? Dorme. Mas ela dormiu. Ela dormiu. O que acontece é que às vezes a pessoa, tem pessoas que falam assim também. Eu dormi, mas a minha mente está acordada, porque eu estava dormindo, mas eu estava ouvindo o som de fora, quer dizer que ela não chegou no sono profundo. Então ela não tem um sono reparador. Aí no dia seguinte ela não tem um rendimento, né? Ela pode ser que ela um caso mais grave, aquela pessoa que sentou, qualquer lugar encosta, ela dorme. Mas pode ser a pessoa simplesmente ela viva cansada, de mau humor e tal. Então, assim, ela precisa procurar o desencadeante disso, né? Doenças que podem estar desencadeando isso, tentar resolver. E, por outro lado, ela pode ter as consequências disso, né? Então, quando começa a ter um impacto na qualidade de vida, então esse é o momento de procurar um especialista para tentar descobrir o que está acontecendo para resolver isso. E tem gente que também diz que só dorme tomando um remédio forte, né? Uhum. Como que é isso assim, doutor? Dá para reverter isso quando a pessoa fica só no remédio? Ela consegue ainda voltar a... Claro, consegue, sem dúvida. O que acontece é que nem todo mundo está disposto a pagar o preço para ter uma boa qualidade de sono, né? Então, assim, a pessoa ela tem que ter a disciplina. Falar, olha, se você está numa situação de vida que aquilo te prejudica, então, assim, as pessoas falam, é um relacionamento tóxico, é um trabalho que me prejudica, enfim, ela tem que organizar a vida dela. Vai ter que abdicar, abrir mão de algumas coisas, né? Tem que, às vezes, aprender a falar não. Então, assim, eu preciso dormir tal hora. Isso aí eu não vou resolver agora, eu vou deixar para depois. E tem outras coisas importantes, né? Fazer atividade física, então você tem que ter tempo para você. Sim, comer bem. Se alimentar bem, tudo está influenciando. Ô, doutor, também tem a fase, né? Que aquelas fases que a pessoa dorme bem e tal, mas ela passa por uma fase, seja um trauma, vamos dar um exemplo, né? Um luto. Então, a pessoa, ela está vivendo um luto, ou o fim de um relacionamento, ou uma mudança na vida, seja positiva ou negativa, e ela precisa ter um pouquinho de paciência, porque já entra em desespero, né? Nossa, eu já não estou dormindo bem, comecei a trabalhar numa empresa nova, ou estou desempregado, não consigo dormir bem. Então, também ter noção, né, que esse também pode ser um período. Tudo passa, né? Adaptativo. Não, tem que tentar não se envolver tanto com isso. Então, aí é importante a pessoa ter essas outras atividades. Vai fazer uma atividade física, vai fazer alguma coisa, né? Um artesanato, aprender uma música, alguma coisa que possa tirar um pouco desse foco, para a pessoa não ficar tão envolvida com o problema, né? Porque o problema sempre vão haver, né? Mas, assim, a pessoa, se ela dá muita importância para aquilo, né? E, às vezes, espera que o outro resolva o problema e, às vezes, não acontece. Então, a pessoa, ela tem que fazer essas atividades e tentar se distrair. E quando acontece isso, o que o padre falou, aí o remédio, às vezes, é importante, mas durante um período, né? Se a pessoa fica dependente do remédio por muito tempo, salvo em algumas exceções, mas assim, alguma coisa está errada, ela precisa rever o estilo de vida dela para poder se libertar dos medicamentos, né? O senhor falou uma coisa importante, padre, sobre a medicação. Eu queria que o senhor falasse ainda mais dessa pessoa que toma medicação sem orientação médica, né? Porque isso aí é bem comum. Você não empresta um para eu dormir, para eu experimentar, para ver se eu vou dormir essa noite? Qual o perigo disso?
O perigo, assim, esses remédios, principalmente esses de tarja preta, eles são tarja preta justamente porque com o tempo eles vão perdendo o efeito, né? Então a pessoa vai criando dependência e ela vai precisando cada vez de doses maiores, né? Mas isso também reflete aquilo, que a pessoa, às vezes, ela não quer procurar ajuda, né? Então ela assim, não, eu resolvo sozinho. Então eu vou em algum lugar que vende, né? Às vezes a pessoa consegue comprar na internet, sem receita. Mas aquilo vai prejudicar, porque se a insônia ela é reflexo de um problema que não está sendo dada a devida atenção, então, assim, ou seja, a insônia é reflexo de alguma coisa que está por trás. A insônia não é uma doença em si. Tá. Então, assim, é um problema que está oculto ali, que a pessoa não percebeu e que está gerando a insônia. Se você não resolve o problema, ela vai se manifestar com a insônia, daqui a pouco ela vai estar dando uma dor de cabeça, daqui a pouco a pessoa tem uma doença mais grave, uma doença, um AVC, um infarte, porque ela está ignorando aquele problema, né? Porque a insônia não é o problema em si, ela reflete algo mais. O senhor está falando algo muito importante, doutor, porque as pessoas que estão vivendo esse processo, esse momento de insônia, de dormir mal, aí elas colocam culpa em todos que estão à sua volta, né? Eu não estou dormindo bem, então eu estou irritada, né? O meu chefe não é bom, aqui em casa está horrível. Ou seja, todo mundo tem que mudar para que eu durma bem. Veja bem, né? Como às vezes precisa a gente mudar um pouquinho essa perspectiva e aprender que nós somos responsáveis por nossa vida. Isso aí acho que é o maior problema do ser humano, né? Que é a imaturidade emocional. Porque a pessoa tem que entender que ela tem que assumir o controle sobre a vida dela, né? Isso é importante. Então, assim, para sair desse vitimismo, né? A culpa é sempre do outro, né? O outro que precisa mudar, só que o outro não vai mudar. E na verdade o outro muda sim, mas assim, a partir da sua mudança, né? Então, assim, a minha mudança vai gerar uma mudança no outro, né? A partir do momento em que você tira o poder da sua vida da mão do outro, e você fala, não, a partir de agora eu assumo o controle sobre a minha vida, então você sai da posição de vítima, né? Isso aí realmente é uma coisa curativa. Maravilhoso. Existe, né, um exame, doutor, que monitora o sono, não é? Sim, polissonografia. Ele é importante para identificar onde é que o sono está falhando, alguma coisa assim? Sim, a pessoa ela vai dormir um dia na clínica, né, do sono, e ali ela vai, eles pedem para ir na clínica tomando o remédio que está acostumado, como se estivesse dormindo em casa mesmo. Ela fica monitorada, né, então tem sensores que vão observar como é que está a oxigenação do sangue, para ver essa questão da apneia do sono, né, o eletroencefalograma para ver a atividade cerebral, para ver se a pessoa está entrando no sono profundo, o movimento, né, dos braços. Então, a partir daquilo, consegue ter um diagnóstico melhor, né, das fases do sono, se a pessoa está entrando nas fases do sono, porque muitas vezes acontece isso, né, a impercepção do sono. Às vezes é muito comum a pessoa falar, eu não durmo, aí o casal fala, não dorme sim. Então, exatamente. Mas para o diagnóstico, o exame é esse, a polissonografia. Muito bom. Aprendemos a dormir hoje. Foi ótimo. A gente começou...